Diante do que você tem visto das mulheres empreendedoras, o que você tem sentido de mudança no comportamento da mulher que quer empreender? Eu acho que essas mulheres têm bancado mais as suas escolhas, assim, têm se sentido mais seguras diante dessas escolhas, porque muitas delas deixaram empregos formais para empreender, muitas delas vivem, né, rompem essa jornada dupla, tripla, contínua de trabalho e ainda empreendem. Eu tenho visto mais mulheres certas das escolhas, sabe? Por mais que a gente sempre fale que o empreendedorismo ele é difícil, ele é desafiador. A gente combate muito dentro da Chica essa ideia de um empreendedorismo de palco, desse empreendedorismo vai lá e faz, é muito glamouroso. Eu tenho visto essas mulheres reais, mais certas, assim, com mais convicção, com menos medo de dizer sobre as qualidades dos negócios delas e sobre elas também, sabe? Eu tenho visto as mulheres se afirmando como mulheres talentosas, como mulheres que querem fazer dinheiro, como mulheres que estão dispostas a romper tabus, enfim, que estamos mais corajosas, mas também estamos amadurecendo a ponto de estarmos mais certas de quem a gente é. O empreender, obviamente que a origem dele, na maioria das vezes, está ligada a uma necessidade financeira, né? Óbvio, principalmente agora, né? Nesse Brasil insano que a gente vive, mas também essa atitude, assim, né, de romper com essas estruturas formalizadas e partir para um outro lugar, também diz de uma libertação que vai além da financeira. A financeira também, ela tá ali. Mas eu acho, assim, quando uma mulher decide que ela vai, né, ser dona do seu próprio negócio, que ela vai fazer o que ela realmente gosta, passa por uma transformação como um todo, assim. É uma libertação de muitas amarras, de muitos preconceitos, de muitos tabus que a gente nasceu e cresceu ouvindo. É um ato de coragem que vai mais além. É meio isso, assim, eu acho que é mais profundo do que simplesmente o ganhar dinheiro, assim. E essa é uma coisa que a gente fala muito dentro da Feira Chica. A gente tem um momento dentro da feira presencial que a gente se reúne com elas antes de começar a feira e a gente sempre conversa com elas, a gente troca ideias, assim, antes de começar. E a gente sempre bate na tecla, assim, vocês estão aqui para fazer dinheiro, mas vocês estão aqui também para fomentar uma rede. Então, assim, conversem com as mulheres do lado de vocês, conheçam as marcas que estão aqui, troquem, dialoguem, pensem em parcerias, saiam daqui sabendo que vocês não estão sozinhas. O empreender, ele vai além do ganhar dinheiro. Ele é uma libertação para a mulher também em outros lugares. Diante disso tudo, agora em março a gente se deparou com uma pandemia. Quais foram os aprendizados, os desafios e como vocês se adaptaram a tudo isso? A dificuldade maior foi o período fechado, a lógica do delivery, né? Para quem foi para o delivery, algumas pessoas fecharam 100% e deixaram rolar e estão, né, retomando agora. Mas para quem já tinha algum porte, por exemplo, na cervejaria, foi muito difícil, porque a gente já tinha um número grande de funcionários. A gente resolveu funcionar delivery, foi muito difícil porque a lógica do delivery é outra, né? Então, o delivery é um lugar, o que a gente descobriu, né? É um lugar do familiar. As pessoas não querem experimentar, elas não estão abertas a errar no delivery. Você não quer chegar lá e pedir um prato diferente que você esperou uma hora para chegar e chegou lá, não era o que você pensou, sabe? A gente conseguiu vender alguma coisa, assim, mas era mais ou menos 10% do que a gente faturava. Foi muito difícil, assim, porque a gente ficava inventando, cara, vamos fazer a data tal, vamos criar a promoção, não sei o que lá, compre, não sei o que lá, ganhe cerveja, a gente entrega, Dia das Mães, a gente fez uma torta, entrega em casa, não sei o que lá. Só que, assim, fazia muito esforço, vendia pouco. E aí, o que foi um primeiro aprendizado grande para a gente foi essa história que eu falei da familiaridade. Assim, então, a gente começou, por exemplo, a trabalhar alguns pratos. A gente refez nossos pratos todos para pratos mais cotidianos, assim. Então, estrogonofe, fricassê, parmegiana, tal coisa. Isso lá na Cozinha Tupi. Isso deu algum resultado, melhorou um pouquinho, mas pouco, assim, também. E aí, lá pro meio da quarentena, a gente meio que falou, não tá rolando, vamos parar de dar murro aqui em pó de faca, né? Assim, a gente tá insistindo numa coisa aqui que não está dando, vamos tentar fazer um passo mais ousado aqui. A gente falou, assim, as pessoas não estão parando de comer, elas continuam comendo alguma coisa, o que é, né? Então, o número 1 de delivery é pizza. A gente falou, vamos fazer uma pizzaria. A gente tem forno lá na Cozinha Tupi, tem uma equipe
super capaz, assim, muito, muito boa de cozinha. Vamos criar uma marca virtual de pizza, vamos lançar essa marca e vamos começar a vender pizza. A gente foi, criou o Forno da Saudade, e aí deu bem certo, assim. Não foi a salvação de tudo, porque não se lança um negócio dando, né, assim, com super volume, dando muito dinheiro da noite pro dia, mas foi a primeira coisa durante toda a quarentena que começou a dar algum tipo de volume pra gente, algum tipo de consistência. Então, todo dia vendia legal, todo dia vendia mais ou menos um número parecido, a gente estava esgotando as pizzas. E outra coisa que a gente também faz, de forma bem prática, é que a gente tem uma área de pesquisa onde a gente mapeou, Patrícia, todas as atuações profissionais relacionadas a cada curso superior. Por quê? Porque muitas vezes a própria instituição de ensino ela não tem ali o tempo destinado para ir lá no mercado de trabalho, mapear isso e trazer isso para dentro do plano pedagógico dela, orientando o aluno de que forma que ele pode se inserir e experimentar o mercado de trabalho desde o primeiro período. No primeiro período, você vai ver essas e essas competências. Com essas competências, você pode ir lá no mercado e experimentar essa atuação. Vamos lá, vamos procurar um estágio sobre isso? No segundo período, você pode avançar e já procurar outro tipo de estágio, que vai fazer com que você conheça outros tipos de áreas. E aí, a partir do momento que a gente estimula o estudante a vivenciar a prática e experimentar, ele vai se conhecendo e falando, opa, isso foi legal, isso não foi, isso foi legal, isso não foi. E junto com o autoconhecimento, ele então vai entender aquilo que faz sentido para a vida dele e vai começar a buscar oportunidades de trabalho que realmente vão impactar e vão ter significado para ele. E aí a gente fala que ele vai entrar em trabalhar no estado de trabalhar em estado de amor, que é exatamente o conceito da Worka Love, né? Worka vem de workability, significa trabalhabilidade, love e amor, e as duas palavras juntas significa trabalhar em estado de amor, que é o que a gente faz com o estudante, ajudar ele a encontrar significado no trabalho, sentido naquilo que ele está fazendo. E agora, como que a Alugator funciona e qual que é o tamanho que vocês tomaram? Hoje, o Alugator opera o maior serviço de assinatura de eletrônicos da América Latina. O nosso foco hoje não é mais igual era no começo. No começo, a nossa hipótese é de que o seu problema, enquanto cliente, né, era de que você precisava de ter uma coisa e não tinha ela momentaneamente, da furadeira, para fazer furo na parede. E a gente viu que o problema, na verdade, é muito diferente, muito maior, né? O problema é que as pessoas não têm condição de comprar diversas coisas que elas precisam consumir, né? Então, por exemplo, o iPhone, carro-chefe hoje no nosso site. O iPhone é um celular que ele é o mais vendido do mundo, ele é o mais buscado do Brasil, mas é a terceira marca mais vendida do Brasil só, em smartphone. Por quê? Porque é caro. Um iPhone 12, o modelo mais barato, custa R$7.000. O brasileiro ganha em média R$2.300. Então, a gente tem um problema gigantesco aqui de demanda reprimida no Brasil. Sem falar que tecnologia muda todo ano, tecnologia estraga, tecnologia você é roubado, tecnologia quebra. Então, tecnologia faz muito mais sentido a gente consumir serviço do que a gente consumir produto. E hoje a gente opera oferecendo este serviço, né? Então, quem que o Alugator atende? O que o Alugator faz, na verdade? O Alugator cuida de tudo que você precisa para você ter um celular top de linha e eletrônicos top de linha, gastando menos. Então, você faz um plano de assinatura no nosso site, pode ser um plano de 3 meses, 6 meses, 1 ano. Nosso objetivo é substituir a compra, então são relações de um prazo um pouco maior. A maior parte dos nossos contratos é de 1 ano. Eu nem gosto muito de falar aluguel, porque aluguel remete à posse temporária, e não é a ideia que a gente quer passar. A ideia que a gente quer passar é de posse mesmo, de você ter a coisa como sua, né? Então, por isso a gente usa assinatura. Você assina o produto durante 1 ano, no final, você pode continuar com esse produto, você pode ficar com ele em definitivo, você pode trocar, fazer upgrade de celular. Então, pensa, uma pessoa que trabalha com celular, que produz conteúdo, que gosta de muita tecnologia, pode trocar de celular todo ano gastando menos, né? Porque você sempre paga só uma fração do celular, 40%, 45% do preço para alugar. Em vez de pagar R$7.000, R$10.000, R$14.000 no iPhone 12, dependendo do modelo, você vai pagar 2, 3, 4 mil. Assume um compromisso financeiro muito melhor. Seu dinheiro sobra para você investir, para você viajar. E dentro disso a gente já está cuidando de tudo, de frete grátis, a gente tem proteção contra roubo, proteção contra danos. A gente cuida de tudo, assim, o nosso objetivo é realmente te entregar a experiência de ter um eletrônico gastando menos.
Em termos de mudança de tamanho de estrutura, quando a gente começou, né, éramos somente 3 fundadores sonhadores. Hoje nós somos 34 pessoas aqui, um time de 34. Até o ano passado era somente BH e região metropolitana. Agora a gente tem operação no Brasil todo, em todos os estados. Mais de 2.000 assinantes, mais de 100.000 pessoas na fila de espera para fazer uma assinatura. Quando veio aí essa pandemia, para vocês, para o negócio, como é que foi? Assim que fechou tudo, que a gente viu que a gente ia ter que trabalhar em casa, a gente ficou bem assustado assim, porque geralmente empresa, quando tem que cortar algum custo, a primeira coisa que vai lá e corta é marketing, principalmente se esse marketing é um marketing externo, né? Então a gente já, antes de tudo acontecer, a gente já ativou o modo que a gente brinca que é o modo de guerra, assim, que a gente já saiu renegociando com o fornecedor, cortando custo, mas principalmente investindo na nossa capacidade de captar clientes novos. Acabou que os clientes não cancelaram, os clientes ficaram. Querendo ou não, o digital era o único canal de aquisição possível para eles, não tinha nada físico. Só que, como a gente tinha feito todo esse plano para poder aguentar a crise da pandemia que não veio, o nosso vendedor aqui da consultoria virou para a gente e falou: "Ô Igor, de onde que tá vindo esse tanto de cliente que vocês estão fechando, cara? Isso está acontecendo simplesmente porque todo mundo da empresa virou vendedor." Na hora que a gente achou que ia vir a crise, a gente ativou um modo na nossa cabeça de ter que pegar todas as oportunidades. Teve cliente que eu fechei, tipo assim, eu vi num grupo de WhatsApp alguém pedindo indicação para alguém que fazia site. E eu não vendo serviço de site, eu vendo a gestão completa, que tem site no meio, mas ninguém vira para hacker e fala: quero fazer um site com vocês. O cara só pode contratar a gestão completa. Como estava rolando essa crise toda, eu fui no cara que falou que queria fazer um site, conversei, entendi o que era, fiz uma reunião com ele, expliquei para ele que ele não precisava só de um site, que ele precisava da gestão completa, fui lá e fechei. Então acabou que 2 meses depois que a pandemia começou, ao invés de ter tomado o baque gigante que a gente achou que a gente ia ter tomado, a consultoria triplicou desde o início da pandemia. Quais que foram as saídas que vocês tiveram? Vocês focaram mais em fotografia para, por exemplo, para noivas, pré-wedding? Como é que foi, assim? O inicial, assim, era: vamos organizar a casa. Então, na hora que a gente começa a remarcação, fazemos aquilo tudo, a gente nem ficou preocupado em fechar nada de contrato. A gente estava com um fluxo legal, a gente tinha condições ali de se manter, tinha um planejamento, então foi bem tranquilo. Nesse início a gente falou: vamos focar em organizar para a gente entender, porque eu estou lidando com um sonho, né? É o sonho da menina de 15 anos, né, da debutante, é o sonho de uma noiva, é o sonho de uma formanda e de um formando. Então, eu tenho que ali saber lidar com esse sonho. Ela já está tendo um adiamento do sonho, então ela já tem aquela frustração. Então, a gente quis cada vez mais ser tranquilo para a pessoa ver que a gente estava do lado deles, o que eles quisessem fazer, seja até mesmo cancelar. A gente teve cancelamento, a gente teve 2 só, assim, de todos, graças a Deus a gente só teve 2, o pessoal realmente adiou, então eles quiseram manter, né, esse sonho nessa comemoração. Então, para a gente, para os nossos clientes, isso foi muito importante. Então, nesse primeiro momento, a gente fez isso, falamos: vamos organizar a casa. Organizamos, todos os nossos clientes satisfeitos, agora a gente falou: agora a gente precisa realmente correr atrás para a empresa se sustentar. Dentro de todo mundo confinado, em casa, as pessoas começaram a valorizar fotos. Então, a gente teve uma procura muito grande de formandos que, às vezes, não escolhi as fotos para o meu álbum ainda. Debutante que já tinha 2 anos que fez a festa e não tinha escolhido as fotos para o álbum. Então, a gente teve muito essa demanda. E aí, com isso, a gente também teve algumas vendas extras de álbum. Então, também teve um volume legal nisso. E depois, em agosto, foi quando eu resolvi empreender mais uma vez, sempre dentro da área de fotografia. Aí eu criei mais uma empresa, mas dentro da área de fotografia. Hoje tudo meu é deixando a fotografia, focado em fotos de estúdio, porque aí eu não precisava de evento, eu não precisava de ter muitas pessoas. A gente teve sessão que era eu, meu assistente e a pessoa ser fotografada. Então era uma coisa muito tranquila, que a gente consegue atender com segurança, e a gente também começou a ter uma demanda bem legal, seja tanto dos clientes, que às vezes a debutante falou: ok, vou fazer minha festa com 16, 17, mas eu quero então ter as fotos desse momento, vamos fazer. A gente fazia. E também muitas pessoas profissionais que começaram a falar: médicos, a gente quer ter uma foto. Acho que hoje foto ela é tudo, né? Um profissional, se ele tem um Instagram profissional, ele tem uma foto feita por um fotógrafo com uma iluminação legal, dá outro astral para ele, né? As pessoas olham muito isso hoje. Então a gente pegou muito clientes desse tipo. Então hoje, graças a Deus, o estúdio está indo bem. Os orçamentos para 2021 voltaram, e agora a gente também está tendo uma grande procura para 2022. Então, acho que as coisas estão voltando. A gente só realmente precisa voltar aos eventos, né? Quando vocês criaram a Chica, vocês se inspiraram em alguns outros Chica, movimentos parecidos com a Chica que existem no Brasil ou no mundo? Na verdade, a gente tinha muito um olhar assim para as feiras, né?
eu acho que a gente começou muito com a ideia da feira. E essa questão, assim, da mulher, né, de ser uma feira exclusiva para produtoras mulheres, ela foi amadurecendo ao longo do processo. Então, assim, nesse sentido, assim, de movimentos até feministas, né, que se liguem, eu acho que a gente não se inspirou, não teve como referência inicialmente. O que a gente se espelhou, assim, que a gente sempre teve um olhar atento, foi para esse cenário de feiras que acontece em BH, que é muito grande, que é muito legal. Hoje, em BH, a gente tem feiras diversas, incríveis, não só voltadas para mulheres, mas a gente tem feiras só de brechó, a gente tem feiras sustentáveis, a gente tem feira de tipografia, enfim, esse movimento é muito grande em Belo Horizonte. Então, a gente sempre teve uma relação muito legal com essas feiras, e a gente sempre teve uma relação de admiração mesmo. Então, eu acho que se a gente partiu de algum lugar como referência, foram essas feiras. O que você diria, Lucas, que você acha que vai ser o cenário ano que vem e no próximo para as empresas de tecnologia e em relação aos IPOs no Brasil? O lado bom de ser uma empresa de tecnologia é que, em geral, independe do cenário para a gente performar bem ou mal. Eu lembro que um dos investidores, ele me perguntou exatamente isso. O que você acha do cenário? Eu falei, cara, o Melis foi bem com Dilma, o Melis foi bem com Temer e o Melis está indo bem com Bolsonaro. Assim, eu estou tranquilo que, independente de quem estiver no governo nos próximos anos, cara, a gente vai continuar crescendo, porque a gente vai continuar usando tecnologia de forma intensiva para entregar resultado para os nossos clientes, e com isso a gente vai crescer. Então, o lado bom que eu vejo é que, assim, ainda tem muita margem de crescimento para todas as empresas de tecnologia no Brasil, sem exceção. Assim, muita. A gente é um bebê se comparado aos Estados Unidos, e se comparado à China, então, nem se comenta, né? Que a China, então, está 100 anos-luz na nossa frente. Assim. Então, a gente está super animado. E sobre o cenário de IPOs para empresas de tecnologia, eu falo que o Melis abriu a porteira, né? Agora vai passar boiada. Eu acho que muita gente vai se inspirar, muito empreendedor que estava, talvez, achando que a IPO estava longe demais, que tinha que esperar ficar grande demais, falou, por que não? Por que não agora? Então, eu estou muito animado, assim, que eu espero que a gente inspire muitos empreendedores e empreendedoras a abrirem capital na Bolsa. Eu acho que isso é muito bacana. E quanto mais empresas de tecnologia tiverem na Bolsa, mais os fundos de investimento vão conhecer e vão entender o nosso setor, mais eles vão investir, mais capital disponível, mais investimento para a gente fazer nas nossas empresas e fazer esse ciclo ficar cada vez mais positivo.